O Observatório do Clima publicou o relatório Nunca Mais Outra Vez, que analisa ano a ano a política de desmonte ambiental praticada no governo Bolsonaro. O documento mostra que a destruição socioambiental foi planejada. Aumento de mais de 200% nas invasões de grileiros e de 125% do garimpo ilegal em terras indígenas. Recorde na violência no campo. Maior alta nas emissões de gases de estufa em 19 anos e redução de quase 40% nas multas por desmatamento na Amazônia. Esses são dados do Observatório do Clima, que analisou a política ambiental nos anos do governo Bolsonaro. Nosso objetivo era realmente, como o título desse documento diz, deixar tudo muito bem registrado e historiografado para que o país jamais faça isso de novo consigo mesmo. O próprio ministro do Meio Ambiente disse, vamos passar a boiada, né? Quer dizer, você vai retirando as salvaguardas legais para que possibilite uma facilitação para os outros setores econômicos, como o agronegócio, por exemplo. Segundo dados do Observatório do Clima, a destruição ambiental e as ações genocidas contra os povos indígenas nos últimos 4 anos foram planejadas e cumpridas de forma consciente. As análises sobre o desmonte da política ambiental passam pelo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, no Amazonas, a crise sanitária na terra Yanomami e o aumento do desmatamento na Amazônia, o maior em um mandato presidencial desde o início das medições por satélite em 1988. O desmatamento na Amazônia aumentou 60%. E é a maior elevação percentual desde que o INPE começou a medir desmatamento anualmente, em 1988. Então, você tem, ao mesmo tempo, a menor execução orçamentária e o maior aumento percentual de desmatamento. Tudo isso nesses 4 anos de mandato. É absolutamente comprovável são os prejuízos provocados à floresta amazônica, que ficou desguarnecida na possibilidade de fiscalização, né? Inclusive com a suspensão de mecanismos importantes, como, por exemplo, o uso de multas para combate à criminalidade ambiental, né? Perdeu-se a possibilidade de utilizar um instrumento econômico poderoso que é a aplicação de multas. Então, isso leva a uma perda de grande massa florestal, leva também à perda de uma enorme biodiversidade e a perda dos serviços ecossistêmicos que a floresta proporciona na transposição, por exemplo, de umidade para o continente sul-americano. O relatório ainda destaca medidas fundamentais a serem tomadas pelo governo Lula ao longo desse ano para reverter a situação extrema que o país chegou. Especialistas avaliam até uma condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo prejuízo causado ao meio ambiente. Esses brasileiros indígenas e esses brasileiros quilombolas e moradores de comunidades, especialmente na Amazônia, mas não apenas na Amazônia, de comunidades rurais no país inteiro, essas pessoas estão sofrendo diretamente por bala, malária ou miséria as consequências desse desmonte socioambiental dos últimos 4 anos. O desafio do governo Lula é justamente equilibrar essa situação na medida em que precisa restaurar as condições mínimas de gestão para conter a degradação ambiental, o desmatamento, e, por outro lado, tem uma grande tarefa de recomposição daquilo que foi degradado.